Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha com a gente sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da nossa região metropolitana que passam aqui pelas nossas bancadas, debatem junto com você os temas, os assuntos importantes para o desenvolvimento, para o crescimento aqui da região e do país também. A nossa reprise, você sabe, sempre às 8 da noite e às 10 da noite, às 22 horas, portanto, o painel regional, normalmente na nossa grade aqui, com entrevistas, não é? Com personalidades também aqui da Baixada Santista do Brasil e entrevistas importantes, debates sobre a região e sobre o país. Nessa edição, o tema em discussão, em debate aqui, sempre um tema importante e polêmico, não é, que tem a ver com o dia a dia de todos nós, é a segurança pública. A gente com prazer recebe aqui o secretário de Segurança aqui da cidade de Santos, Sérgio Delbel. Tudo bem, secretário? Prazer em revê-lo. Da mesma forma, boa tarde a quem nos assiste. Com a gente também a cientista política, a professora Olívia Pérez, mais uma vez colaborando com a gente aqui no painel Debates. Tudo bem, Olívia? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Delbel, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E eu agradeço a oportunidade de participar de mais essa edição do painel Debates. Obrigado a Olívia, obrigado também ao nosso Sérgio Delbel e eu com prazer fecho a mesa aqui, recebendo mais uma vez o jornalista, radialista, especialista na área policial, dos papas, né, dos catedráticos, né, de segurança sobre segurança pública na Baixada Santista, no Brasil, né, como um todo, pela experiência que tem, pela competência que tem, o nosso Absair Rocha. Tudo bem, Rocha? Prazer revê-lo. Tudo bem, boa tarde, o prazer é meu e boa tarde a todos que nos assistem, né? Muito bem, a todos que nos assistem sabem que podem participar sempre pelo telefone 30 17 91 10. Você liga, participa com a gente, faz a sua pergunta, seu comentário, opina a respeito dos temas que estão em discussão, que estão em debate aqui durante o programa. Depois do programa encerrado, né, ele fica à sua disposição no YouTube. Você acessa lá o YouTube, o nosso programa lá disponibilizado. Né? Se você perdeu aí algum assunto importante, alguma parte importante do programa, você tem lá no YouTube à sua disposição. Também você acessa e acompanha online pelo site do Santa Cecília Portal, Santa Portal, né, o site da TV Santa Cecília. Clica lá no painel regional e acompanha em tempo real o que a gente está discutindo e debatendo aqui no programa. Ou compartilha com a gente pelo facebook.com/painel regional, tá certo? Nas redes sociais, pelos sites todos aí, você pode acompanhar e discutir junto com a gente tudo que está sendo debatido durante essa edição do nosso painel Debate. Sempre o Jornal Diário do Litoral, um parceiro nosso aqui, né? A gente apresenta a manchete desta edição aqui para você, tá certo? Está aí a manchete no ar. Descartado aumento de 2 anos em curso de medicina, tá certo? A decisão foi anunciada ontem pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Eu passo aqui esse exemplar aqui ao secretário comandante Sérgio Delbel, né? Na sequência aqui para a Olívia Pérez e para o Absair Rocha também, né? E abrindo aqui o envelope, né? Eu acabei deixando para abrir durante o programa. Está aqui também o outro nosso parceiro semanal, né? Ou bissemanal, né? 2 vezes por semana. Aqui é essa edição em formato tabloide, né, Rocha? Do Jornal da Orla, com a capa falando aqui da Ação do Amor, né? Que é essa promoção que acontece, esse evento, essa chamada Ação do Coração, né? Que vai mais uma vez, provavelmente, né, claro, lotar a Praça Mauá, né? Então, um exemplar aqui também do Jornal da Orla, da edição desta quinta-feira, que na página 2 traz aqui a edição de segunda-feira do nosso painel Debates, quando esteve aqui o deputado Beto Mansur, e uma série de assuntos importantes ligados à política, né, ligados à Baixada Santista e ao Brasil, foram debatidos e foram comentados aqui também, né? Esse tipo de movimento, esse tipo de iniciativa, como a Ação do Coração, por exemplo, gera preocupação para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, não, com relação à segurança, ou não? Pelo contrário, Buturão, eu acredito que quando o intuito é para o lado do bem, da paz, de demonstrações assim de amor e de civilidade, eu acredito que, pelo contrário, isso contamina aí a população de uma forma geral e a cidade, e os eventos transcorrem sem problema nenhum. A gente teve, por exemplo, há pouco tempo, o exemplo da visita do Papa no Rio de Janeiro, que, em que pese algumas falhas aí em relação à segurança pessoal dele, eram milhares, milhões de pessoas e os eventos transcorreram sem nenhum tipo de ocorrência de gravidade. Ô, Delbel, você, como eu falo na visita do Papa, você como especialista em segurança pública, né? E
comandou a Polícia Militar aqui na Baixada Santista durante 4, 5 anos, 3 anos, 4 anos? Comandei o 6º Batalhão, E depois a região toda. Isso. Ao todo, aqui na Baixada Santista, foram quase 28 anos de serviço. Quase 28 anos de serviço. Então, é uma experiência enorme. E Agora, na como PM, secretário, quase 34. secretário de Segurança, né? Você, não sei se você acompanhou ao vivo, eu acompanhei ao vivo, o momento em que o Papa deixava o aeroporto, né, e se dirigia à Catedral do Rio de Janeiro, num carro comum, num carro normal, de repente fechou aquele congestionamento inteiro, o carro parou e a multidão se aproximou como um todo, ele baixou o vidro do carro, ficou acenando, cumprimentava as pessoas e tal ali. Você, como especialista em segurança pública, naquele momento, você imediatamente identificou que houve uma falha, houve um furo, está todo mundo perdido, ninguém sabe o que vai acontecer, se quiserem matar o Papa vai ser agora. Se preocupou com aquilo? Ou Olha, qual foi a tua reação? É claro que a gente tem que respeitar todas as autoridades envolvidas no planejamento e execução do plano de segurança para a visita do Papa, mas ficou evidente que houve uma falha, talvez de comunicação em relação ao itinerário. Quando você faz o deslocamento de uma autoridade, você tem que ter no mínimo 3 itinerários, o principal e 2 alternativos, né? E os 3 têm que estar cobertos para qualquer tipo de eventualidade. É claro que o alvo é um nome até um pouco pesado, no caso é o termo técnico que se usa para a pessoa que vai ser alvo da segurança, no caso o Papa, ele também causou fortes dores de cabeça para a própria segurança pessoal da Guarda Suíça, da Guarda do Vaticano que o acompanhou. Por quê? Pela informalidade dele, pelo estilo dele, claro que ele ousou muitas vezes. Mas eu estava assistindo ao vivo, né, e é claro que dá um frio na espinha ver uma situação daquelas. O Papa preso num congestionamento com a janela aberta, não se tinha muito o que fazer, né? Aliás, não se tinha nada. É como um congestionamento aqui na entrada da cidade. A não ser rezar. Ficam presas, né? É no seu horário, né? É não ser rezar. Ele tem linha direta com Deus, né? É verdade. Então fica um pouco mais fácil, né? Direta. Muito bem. Absair e Olívia, nós temos aí, além desses assuntos importantes, é uma curiosidade para a gente tirar aqui com um especialista em segurança pública, né? Eu que não sou especialista, quando eu vi aquela cena, eu falei, bom, e agora vai acontecer o quê? Né? O cara que virar o carro do Papa, se quiser entrar no carro, os caras quiserem fazer, vão fazer. Agora, a autoridade dele, né, se fez presente naquele momento, né? As pessoas respeitaram, né, Rocha? Não sei como a preocupação naquele momento é com essas pessoas que fazem as manifestações. Porque tem aquelas manifestações absolutamente tranquilas, mas tem também aqueles que se misturam para fazer aquela baderna, aquela selvageria que nós presenciamos. Nas passeatas a gente tem Mas ali, segundo as autoridades, a falha foi do motorista. Eu não consigo entender que ele tivesse autonomia de escolher a rota a seguir. Ele entrou numa rota que não estava prevista. Mesmo porque, Rocha, me permita, quando você faz um comboio escoltando uma autoridade, você tem o carro lança. À frente. À frente. E é ele que baliza Eu acho que, na verdade, jogaram a culpa no motorista, mas coitado, ele é o que menos culpa tinha no episódio. Ainda bem que era um evento do bem, né, e o Papa muito simpático, muito comunicativo. Eu vi a entrevista de 3 delegados da Federal que fizeram a segurança dele. Eles ficaram malucos, porque onde ele não podia, ele descia, pegava uma criança, abraçava uma pessoa, aquele negócio todo, e deixou aí uma imagem positiva, uma imagem realmente espetacular. Eu também vi pessoalmente, né, e eu confesso que eu não achava que fosse um erro, eu achava que era um golpe de marketing dele, né, para falar o quanto ele está próximo da população. E de fato houve uma briga aí de quem foi o erro entre Polícia Federal e batedores, mas não chegou a um consenso. O que preocupa é como vai ser a organização em grandes eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas. Mas eu creio que seja bastante diferente, porque aí no caso o Papa era repito, a palavra é técnica e é um pouco pesado. O alvo era o Papa, o alvo da segurança, o alvo principal da segurança era o Papa. Uma única pessoa e que, pela sua maneira de ser, é bastante descontraído, se expôs do começo ao fim da visita aqui no Brasil. Não haveria segurança nenhuma capaz de diminuir os riscos, nenhuma, pela maneira com que o Papa se portou e cativou a todos nós. No caso de uma Copa do Mundo, não existe um alvo definido, são as equipes, as seleções que normalmente se deslocam em ônibus, confinadas, com os batedores, então a gente acredita que a possibilidade de erro seja muito menor. Não, mas se eles já erraram com uma pessoa,
o começo da viagem dele, né? No primeiro itinerário já houve, imagina num grande evento que você tem aí várias delegações de vários países. Mas você não pode comparar a multidão que estava no local, que foi às ruas para ver o Papa, com um grande número de pessoas que vai acompanhar a saída de um ônibus. Talvez o que chame mais atenção seja o ônibus do Brasil. Vão lá 2.000 pessoas, exato. Se não organizar como vai organizar vários? Eu acho que na Copa do Mundo as seleções não serão alvos. O que pode acontecer salvo duas ou três, o pessoal aproveitar Unidos, o momento, Inglaterra, essa gente toda que aí está, para fazer essas manifestações que poderiam ser pacíficas, mas que se seguir o que nós temos visto aí, serão realmente movimentos perigosos. Por sorte não tinham pessoas, os famosos baderneiros, né? Que não tem muitos criminosos infiltrados e tem os anarquistas que são adeptos do Black Bloc que pregam a destruição de instituições que simbolizam o capitalismo como os bancos. Olha, o Rio de Janeiro... Por sorte eles não estavam lá, né? O Rio de Janeiro nunca viu em Ipanema o que eles fizeram. Sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Quebraram agências bancárias, lojas, depredaram, roubaram, e todos mascarados. Em São Paulo agora isso é orquestrado. Também, né? Ontem à noite, né? Os manifestos contra o governador Geraldo Alckmin foi na segunda-feira. Mas o manifesto é válido. Né? O manifesto é válido. Mas não dessa maneira, né? Agora, o que a gente tem que se perguntar é por que a polícia demorou tanto para conter as manifestações no Rio de Janeiro. Porque essa grande bagunça que teve aí, lá em Copacabana, Leblon, dizem que os policiais ficaram assistindo. Nos primeiros momentos, a polícia interveio. Aí começou uma confusão muito grande, a imprensa batendo na polícia, porque a polícia era violenta, porque a polícia não entendia, porque não compreendia, não participava. Então foi feito um acordo entre comandante da polícia, representante do governo e também outros segmentos. E ficou então dito o seguinte, a polícia não vai intervir. E não interviu. Deixou acontecer e mostrou, está vendo aí? A partir daquele momento, a polícia passou a participar, como diz na gíria, começou aquela repressão violenta. Então a gente tem que se questionar se há um preparo da polícia para as manifestações e se não há, se é possível chegar num meio termo aí, em que não haja depredações, mas as pessoas exerçam seu direito de se manifestar. É verdade. O que a gente observa em situações de choque, a tropa de choque, o próprio nome já diz, né? É o confronto físico, quase que físico, como era antigamente nos tempos da Biga. As situações extremas de choque são extremamente complexas. Sempre inocentes serão atingidos. Quando você tem uma turba descontrolada, promovendo atos de vandalismo indistintamente, a tropa, quando age em relação a essa turba, para reprimir aquele tipo de ação ilegal das pessoas, é humanamente impossível você ter uma ação seletiva quem está participando e quem não está. Quem está no bolo, muito provavelmente, vai ser atingido também. Claro que o preparo do policial é sempre para evitar isso. Tanto é que, pela doutrina aí de ação de choque, você tem primeiro demonstração de força, depois o diálogo. Tem toda uma progressividade aí até chegar numa ação mais enérgica. Agora, quando a polícia deixou de agir, como bem disse o Abissai Rocha, é porque realmente, quando ela agiu, a imprensa como um todo criticou, colocaram fotos de pessoas inocentes que foram atingidas por bala de borracha, ou por cacetete, por tonfa e assim por diante. Mas as pessoas também têm que se colocar ao lado do policial para analisar o quanto é difícil uma ação dessa. Essas pessoas atingidas, o Delbel, a gente pode considerar o quê? Acidente de efeito colateral. Efeito colateral. Infelizmente, isso não se trata de desprezar esse tipo de acontecimento em relação às vítimas, gente, evidentemente. Mas pessoas jornalistas baleados, pessoas que estavam num bar bebendo, como na Paulista, a gente não pode chamar de efeito colateral. Não, houve excesso, evidentemente houve excesso. De um lado há excessos, de outro lado há amorosidade para atender o que está acontecendo. Então não há um meio termo, não pode haver um preparo. Qual seria esse preparo? Olha, de toda forma... Eu tenho a impressão, viu, Olivia, sem querer defender aqui a polícia, viu, Delbel, que como todos nós fomos pegos meio que de surpresas com esses movimentos que já vinham crescendo, né, pelas redes sociais, os movimentos espontâneos, porque os organizados
puseram nas ruas 80 mil, 70 mil, 100 mil pessoas, enfim. Os movimentos espontâneos eram 2, 3 milhões de pessoas pelas ruas do Brasil inteiro. É verdade. Eu acho que a própria polícia foi surpreendida, né? Eu acho que todo mundo, a sociedade como um todo, as autoridades ficaram atônitas. Desde as diretas já, nós não tínhamos um movimento. É verdade. Tamanho. E as diretas já eram movimentos organizados. Pois é. Né? Sindicatos, partidos políticos, grandes lideranças. Inclusive, enfim, esses movimentos foram espontâneos. Inclusive, a razão do movimento convergia para um único ponto. Nesses movimentos que a gente teve, as reivindicações elas divergiam. Começou com a passagem. Começou com a passagem. No momento seguinte já foi para um monte de outras coisas. Somente para tentar completar o meu raciocínio junto à professora, nós temos uma gravação de imagem de um dia que foi a manifestação mais forte aqui em Santos, felizmente sem violência, em que os manifestantes se deslocaram lá da Cadeia Velha, foi no final da tarde isso, para a entrada da cidade. Eles foram perfeitos, eles foram organizados, eles foram ordeiros, eles foram respeitosos, dignos de cumprimento. Só que à medida que eles avançavam, você nota pelas gravações as pessoas se juntando a eles, colocando camiseta no rosto, formando uma máscara. Quando eles chegaram na entrada da cidade, já havia uma tropa da Polícia Militar bem lá na entrada. E aí o que aconteceu? Essas pessoas mascaradas se adiantaram e começaram a apedrejar a Polícia Militar, colocaram fogo num estabelecimento comercial, tentaram arrombar 2 padarias das imediações. Isso nós temos gravados. O que acontece? Quando a Polícia Militar avançava, ou seja, para agir, defendendo o patrimônio e incolumidade das pessoas, esses mascarados imediatamente se infiltravam junto dos manifestantes do bem. E aí como é que você faz numa ação de choque? Você age, você não age. Então, infelizmente, nessas horas, pessoas são machucadas. E isso não conota uma falta de preparo do policial do choque, principalmente, para ações de choque, que é uma das atividades mais difíceis e que exige um autocontrole absurdo, né? Aí o que eles passaram a fazer? Os manifestantes do bem, eles passaram a sentar no chão, e isso facilitou muito o trabalho da polícia. Aí deu para identificar. Porque aí você identificava, num primeiro momento, quem era quem. Sentar no chão, inclusive, foi uma orientação que até eu recebi nas redes sociais e que é comum eles fazerem isso em Buenos Aires, que é uma cidade já acostumada a reivindicações. É esse o ponto que eu estou pegando. O Brasil não está acostumado, né, nem os manifestantes e nem os policiais. O meu modelo que eu proponho é um modelo de equilíbrio, de todo jeito reagir à imprensa, ou seja, se a imprensa criticou a atividade do policial e na outra vez ele recebe uma ordem para não conter o que está acontecendo, não é esse ponto ideal. Muito bem. O Alexandre Camilo, a gente começou esse debate aqui com o Delbel por causa das manchetes do Jornal da Hora desta quinta-feira, né, que fala sobre a ação do amor, né, que é a confecção de, eu não sei quantos, milhares, são milhares, né, de corações que estarão espalhados na Praça Mauá amanhã, dia 2 de agosto, como aconteceu no ano passado também, né? Para lá, evidentemente, vai caminhar uma multidão de pessoas, como aconteceu ano passado, e o organizador desse evento é o Alexandre Camilo, que vai estar hoje à noite no painel regional, a partir das 22 horas, 10 da noite, ao vivo, né, conversando conosco a respeito desse evento interessante que ele vai pilotar mais uma vez amanhã aqui na cidade de Santos e tentar explicar para a gente também o lado social, né, desse evento que recebeu aí ano passado algumas críticas por não ter deixado legado nenhum, né, no que diz respeito à área social. Bom, sobre esse tema aí, acho que o assunto esgotado, vamos falar sobre a Operação Delegada, né? Mas nós estamos encerrando aqui esse bloco, quase no finalzinho desse primeiro bloco. Eu quero, lamentavelmente, destacar aqui, né, uma notícia triste que nos chega agora, o falecimento aqui na cidade de Santos do ex-vereador Moacir de Oliveira. Moacir de Oliveira faleceu nesta quinta-feira, né? E se o pessoal da produção tiver aí, o Aldo ou o Gustavo tiverem a possibilidade de colocar aí o local do velório, enfim, o enterro, o horário, né? Durante o programa a gente vai divulgar para você. Recentemente nós fizemos um pedido de doação de sangue aqui em nome do Moacir de Oliveira, faz aproximadamente 3 semanas isso, né? E hoje, lamentavelmente, estamos anunciando o seu falecimento aqui. Ele que foi vereador, foi parlamentar aqui na Câmara Municipal de Santos. Vamos falar sobre a Operação Delegada daqui a pouquinho, a gente tem que sair para o primeiro intervalo, aqui com o secretário Sérgio Delbel, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você.
Em tempo de nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo no município. Este é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades dos investimentos dos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014, em 5 audiências públicas. Uma já foi, né? A outra acontece hoje, você vai saber já o horário onde é, né? Elas serão realizadas em regiões diferentes da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município e a LOA prevê receitas e fixa as despesas ao longo do ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o município terá facilidade para compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família ao orçamento municipal. A segunda audiência é hoje, né, dia 1º, lá no centro, e a audiência que compreende o centro e a área continental da cidade, lá no Castelinho, auditório do andar térreo, né, e na Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, número 1, às 7 da noite, tá bom? No intervalo a gente volta já já. O Painel Debate está de volta. Nesta edição, a gente com prazer falando sobre segurança pública com um dos grandes especialistas aqui na nossa região, né? Coronel Sérgio Delbel, atual secretário de Segurança aqui de Santos, com a cientista política, a professora Olívia Pérez também com a gente, e com o jornalista e radialista, especialista também na área policial, nosso Absair Rocha, hoje na Rádio Guarujá AM 1550, apresentando diariamente das 7h30 às 9 da manhã o Caso de Polícia. É isso, Rocha? Acertei o horário? 7 às 8h30. Das 7 às 8h30, desculpe. Às 7 às 8h30 da manhã, o Caso de Polícia, apresentado na Rádio Guarujá AM 1550 pelo nosso Absair Rocha, que mais uma vez participa e colabora com a gente aqui. O telefone segue aí para você participar com a gente, 3017 9110, né? Faça a sua pergunta, o seu comentário, você fica à vontade com a gente aqui no Painel Debates. Bom, Operação Delegada, agora em debate, em foco de discussão aqui no Painel Debates, também é outra polêmica danada, né? Que as pessoas concordam, outras discordam, umas dizem que é bico do policial e que a gente não pode aceitar isso, outros dizem que não, vai reforçar o policiamento dos municípios. A cidade de Santos fez a parceria com o Estado, né? É verdade, o prefeito Paulo Alexandre constou no plano de governo como uma das metas em relação à segurança pública municipal era o estabelecimento da atividade delegada. E isso, felizmente, nós conseguimos cumprir e daqui 2 meses já os policiais já estarão na rua trabalhando aqui em prol da nossa população. É uma conquista, existem poucos municípios no estado de São Paulo que tiveram essa ousadia de fazer esse convênio, de assinarem as leis que necessitam para que isso seja instituído, e isso satisfaz tanto a população quanto os policiais militares, a coletividade como um todo, né? Realmente foi uma conquista. Dá para a gente explicar direitinho, didaticamente para a população, o que é exatamente essa operação delegada? Eu gostaria até de colocar o grupo Delbel, porque eu acho que o meu pensamento é o pensamento da maioria da população. Pelo menos pelo que nós temos lido, diz o seguinte, que os policiais militares poderão trabalhar um número X de horas, sim, né? E que eles vão atuar contra os ambulantes que trabalham de forma irregular. Eu não consigo ver isso aí como um auxílio para melhorar a segurança pública, porque não é o ambulante, né? Eu diria o camelô, por exemplo, que traz aquele risco maior para a população. Então, eu não sei se a notícia foi mal colocada ou se não foi entendida como deveria. Mas eu imagino o seguinte, eu imaginava pelo menos que os policiais que vão participar dessa operação estivessem nas ruas ajudando no policiamento para melhorar a segurança pública. Se não entendeu errado, e a notícia e o convênio é nesse sentido mesmo. O que acontece é o seguinte, o município ele não pode contratar o policial para exercer uma função que já é dele, ou seja, ser policial militar. Então, lá atrás, em 2009, por intermédio do comandante-geral Álvaro Batista Camilo, foi instituído, de maneira pioneira no Estado e no Brasil, a atividade delegada. Na medida em que você coloca policiais militares em determinados locais, onde há necessidade, por meio de estatísticas, você levanta isso com muita facilidade, você coloca esses policiais
para evitarem e para ajudarem na fiscalização de ambulantes, eles estão ocupando aqueles territórios. Digamos a área do Gonzaga aqui em Santos. Evidentemente que a demanda mínima que vai haver para esses policiais é a parte dos camelôs, do comércio ilegal. Só que como eles estão ocupando a região do Gonzaga, eles estão efetuando o patrulhamento da área do Gonzaga. E aí você inverte a prioridade. Eles vão estar uniformizados, eles vão estar com a viatura da Polícia Militar, eles vão utilizar o Copom, vão receber as ocorrências da rede de rádio da Polícia Militar da mesma forma. E o principal, eles têm todas as garantias pessoais em caso de acidente, em caso de tiroteio, em caso de morte. Então foi uma saída que se encontrou legal para que isso pudesse ser levado a cabo. A Guarda Municipal não poderia fazer esse trabalho também? Como polícia, não, porque ela não é polícia. Ela é, pela legislação, você sabe disso, pela Constituição, compete à Guarda zelar pelos bens e serviços do município. Claro que nós vamos, num futuro médio, chegarmos a pensar em armar a Guarda para supletivamente ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil, sem dúvida nenhuma. Hoje, quais são as experiências exitosas em relação à segurança, a índices criminais que despencaram? Se você pegar o município de São Paulo, região da Avenida Paulista, você passa por lá, você vai ver dezenas de policiais espalhados ao longo da Paulista, atividade delegada. Você vai passar na região da 25 de março, onde caiu vertiginosamente também a incidência criminal de furto, roubo e outros delitos, é por meio de atividade delegada. Largo da Concórdia, Largo 13, enfim, várias experiências de sucesso. Você coloca os policiais para combaterem o comércio ilegal e, evidentemente, que eles estão patrulhando. Isso está no DNA do policial militar, do policial civil. Ele se depara com um elemento em atitude suspeita, com uma ocorrência, ele vai para cima mesmo. Eu queria tentar explicar um pouco que essa operação delegada, e se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, por favor, coronel. Mas a ideia é a seguinte, ela é chamada de atividade operação delegada, muitas vezes a gente vê como atividade delegada ou operação delegada. Ela propõe que os policiais militares trabalhem no seu tempo de folga. Então, por exemplo, um policial que trabalha 24 horas e tem descanso de 48 horas, ele poderia trabalhar de 6 a 8 horas nesse horário de descanso. Até 8 horas. Ele ganha, quem paga é a prefeitura, em torno de R$19 a R$26, dependendo da patente do policial, e incorpora isso ao salário dele. Então, se o salário base de um policial militar é 2.400, por aí. Então, ele pode ganhar até R$2.000 a mais, cumprindo essas horas a mais com a atividade delegada ou a operação delegada. Sem dúvida, a gente tem números que mostram, né, que de fato reduziu em 60%, acho que a criminalidade em São Paulo, onde ela foi implementada. Ela já está presente, no último número que eu vi, falava que ela estava presente em 23 municípios do estado de São Paulo, mas 40 estão querendo implementar. Cubatão já está também. Cubatão já implementou. É que Não, ainda não Não, já mandou um projeto. Né? É que a prefeitura tem que mandar um projeto para a Polícia Militar para ser aprovado, dizendo, inclusive, quais serão as atividades desses policiais. Em Santos, se não me engano, pelo que eu li, é para combater o comércio ilegal, né? Mas em São Paulo, o Haddad ele já quer ampliar. Ele já pediu para ampliar esse convênio para os policiais, além de coibirem o comércio ilegal, terem também outras atividades. Esse convênio tem que constar, como diz a Olívia, tem que constar o que objetivamente que esses policiais vão fazer? O escopo do convênio é único para o estado inteiro, que é fiscalização e combate ao comércio ilegal. É comércio ilegal. Exatamente. Só que o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que quando você escala policiais em qualquer região da nossa cidade, eles estão ocupando aquele território, eles efetivamente estão fardados normalmente. Eles estão, né, fardados, estão de forma ostensiva, estão armados, estão com rádio, estão recebendo a comunicação via 190 das ocorrências daquele subsetor que eles se encontram, e eles vão combater o crime, prevenir o crime da mesma forma, né? A grande crítica é que trata-se de uma oficialização do bico do policial, ou seja, o policial já fazia um bico e agora ele vai ser
pago. uma das Essa é a teorias, crítica, né? Delberto. Eu falei o lado positivo e essa é a crítica. Eu não vejo Porque isso o até policial devia estar descansando, no seu horário de descanso, vai estar trabalhando, enfim. Então, o Delbel, como comandou a polícia aqui durante tantos e tantos anos, né? E foi policial, foi comandado também, sim, na PM, sem dúvida. tem total condições de avaliar De essa situação, né? De esclarecer isso. Esse é um anseio antigo. Eu mesmo, na qualidade de comandante, pleiteava, junto a várias prefeituras aqui da nossa região, a implantação dessa atividade delegada. Você chegou a pleitear isso? Para vários prefeitos, para vários prefeitos. Eu levei projeto semi-pronto para algumas prefeituras e sugeria que isso fosse implementado. Acontece o seguinte, primeiro, muitas vezes a gente quer copiar modelos de fora porque acha que são melhores, porque o que vem dos Estados Unidos é melhor do que a gente tem aqui. Os Estados Unidos já faz isso há séculos. É muito comum você ver em filmes, e quem visita algumas cidades americanas, inclusive da Europa também, você vai ao supermercado, você vê o policial parado com uma viatura na porta da farmácia, na porta do shopping, na porta do comércio que for, ele está fazendo uma atividade delegada também. O cidadão, o dono do comércio, ele se inscreve na polícia local, paga o tributo devido e recebe o policiamento personalizado na porta dele. Evidentemente que não é isso que nós temos aqui. O que nós temos é para a cidade, não é para o particular, não é para aquele comerciante. O policiamento não muda, ele é acrescido de mais policiais na rua, nada mais do que isso. Se você pegar as estatísticas de morte de policiais militares, você vai ver que 60%, 70% dos policiais militares que morrem, eles morrem praticando o bico. Como é que é o bico desses policiais? Eles vão trabalhar civilmente trajados, muitas vezes em áreas periféricas, inóspitas, em locais que ele não tem acesso a uma comunicação rápida, que ele não tem um apoio rápido e, acima de tudo, ele não está identificado como policial. Muito bem. O criminoso, ele observa o mercadinho, ele observa o movimento do mercadinho, do açougue, da lotérica, e ele logo vê que aquele cidadão é o que está fazendo a segurança. A psicologia funciona. Sem dúvida nenhuma. Eles têm uma percepção seletiva muito boa, muito grande. Quando ele vai praticar o delito contra o mercadinho, a lotérica, ele já vai... A primeira vítima é aquele policial que está à paisana, que por condicionamento até vai tentar reagir e acaba sendo morto. Muito bem. Quando você institui a atividade delegada, o policial ele trabalha com todos os recursos disponíveis. Ele trabalha com o colete balístico, ele trabalha sempre com apoio em termos de colegas, numericamente ele está numa condição melhor, ele não trabalha isoladamente e não trabalha sem comunicação. O número de horas que o policial militar pode trabalhar na atividade delegada também é restrito, então não pega a folga dele toda. E o Aliás, ele não pode trabalhar logo após sair do trabalho. Ele tem horário de descanso, trabalha de 6 a 8 horas e no máximo 10 atividades delegadas mensais. No mês. Então ele não pode ultrapassar de 10 a 12 escalas de atividade delegada ao mês. Fazendo isso, você essa escala tira... é feita pela Secretaria? A Polícia Militar manda tudo pronto PM para nós. faz a escala. Existe, o convênio ele reza que tem que haver uma comissão mista entre Polícia Militar e Secretaria Municipal de Segurança para gerir esse convênio. Nós já fizemos as primeiras reuniões, a escala vai ser feita pela Polícia Militar, a conferência dos serviços prestados será feita a 4 mãos e a partir daí a vida segue normal. E os policiais militares que entram na escala, livre e espontânea vontade, eles se colocam à disposição, são selecionados? Não, só voluntários. Só voluntários. Inclusive, em alguns locais onde foi implantado a atividade delegada, diminuiu o número de absenteísmo de alguns batalhões na nossa capital. Então esse é um fator importante. O policial militar ele trabalha mais contente, ele pode completar o seu orçamento de uma forma digna, como policial militar, ele não precisa se sujeitar ao particular. E com mais segurança. Exatamente, e com mais segurança. Mas a questão é, por que complementar o orçamento? O que tinha que se discutir é o aumento do salário deles, porque 2.300 como salário inicial
é Claro, muito eu acho que baixo eles para devem uma ganhar atividade muito central mais. num Estado democrático. Por isso, quando eu for governador do Estado, a primeira coisa eu vou aumentar o salário Por favor, dos policiais. por Como é que você vai favor. se candidatar aí? Na outra vida. Agora, Delbel, outra coisa, além da questão da financeira, acho que a Olívia tem muita razão nessa colocação, é uma das críticas que se faz Claro. aí ao governo do Estado, sem dúvida, a questão salarial da polícia, tanto da Polícia Civil como da Polícia É Militar. o menor né? salário No Brasil, né? do Brasil. Só perde para o Piauí. O delegado, Tem um IDH baixíssimo. delegado classe especial, aqui ele está na casa dos 12 a 13 mil reais. Esse é o salário inicial de um delegado no Distrito Federal, por exemplo. Agora, se Verdade. discute muito também, além disso, se existe um horário de descanso, né, para esse policial, para o PM especialmente, né, que está o tempo todo vivendo o estresse da rua, né, Sim, combatendo o crime, pode ser alvejado a qualquer momento, Claro. atingido a qualquer momento, num tiroteio, ou na tentativa de prender um cidadão, seja lá qual for, dar segurança a uma família, enfim, a uma instituição qualquer, a um comércio qualquer, enfim, né? Ele tem aquele horário previsto para descanso, para quebrar um pouco o estresse, né? Claro. Sair um pouco daquela tensão, né? Essa participação na operação delegada não atrapalha esse descanso? A questão da esse alívio? sobrevivência, Eu acho pelo que salário que ele recebe. Pois é. Talvez E é uma aí que tá brincadeira. Aí que a gente problema. entra aí, Aí que vamos tá o entrar outra vez problema. nessa roda viva. eu acho que Vai. o que atrapalha mais é a falta de dinheiro no final do mês. Exatamente. Então não adianta nós sermos Eu acho que hipócritas. você tem razão, mas... Não, claro. não adianta nós sermos hipócritas e dizermos assim, então é melhor nós acabarmos com a atividade delegada. Volta ao status quo, ou seja, os policiais Vamos fazer bico em outro Vamos lugar. vão fazer fazer bico bico em Mas, outro lugar. Delbel, por outro lado, quando você dá esse subsídio aí, essa saída para a prefeitura e para o Estado, eles não repensam o aumento de salário, porque o salário, eles falam que já está resolvido com a atividade Eu delegada. acredito que a política salarial em relação ao funcionalismo, à polícia militar, à polícia civil, deva ser uma preocupação constante dos nossos dirigentes. Assim como para os professores também, para os nossos médicos, eu acho que isso tem que ser uma luta constante por uma remuneração justa. Como nós ainda somos um país emergente e ainda com todos os defeitos, né, de país ainda do chamado terceiro mundo, ainda é meio utópico nós dizermos que a gente, em curto espaço de tempo, vamos ter salários mais dignos. Mas acredito que seja uma luta constante. Evidentemente que o ideal seria o policial militar não necessitar fazer o seu bico. Assim como o professor não precisar ter 2, 3 empregos, o médico não precisa ter 4, 5 plantões por dia para completar o seu orçamento. Muito bem, a gente está em cima do break aqui. Olívia, quer completar alguma coisa? Eu ia falar que, como eu sou utópica, eu gostaria de tratar os policiais a pão de ló. Alto salário, mas muito eles curso, merecem. muita Pode fazer preparação isso, e pode sem fazer atividade. isso. Muito Eles bem. merecem, eles Vamos para o merecem. rápido intervalo, depois eu quero saber do Delbel, né, também, claro, com o comentário do Rocha e da Olívia a respeito desse tema, a questão de uma política de segurança pública nacional. Né? Isso que se reclama há muitos anos e os anos vão se passando, os governos vão se alterando e a gente não vê isso acontecer na prática. Vamos ver se o Delbel tem alguma explicação para isso. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, a gente está com o terceiro e último bloco aqui desta edição do painel Debates, que com prazer discute a questão da segurança pública, né, no Estado, aqui na Baixada Santista, especificamente em Santos, com a participação do secretário de Segurança aqui da cidade, Coronel Sérgio Delbel, com a participação também sempre importante da Olívia Pérez e do nosso Absair Rocha. Né? Lembrando mais uma vez, né, o falecimento, já anunciamos aqui, confirmando o falecimento aqui na cidade do ex-vereador aqui de Santos, Moacir de Oliveira. Né? Faleceu hoje aqui na cidade. O velório, agora sim a gente tem a informação, o velório acontece após as 17 horas, no velório da Santa Casa de Santos, tá certo? Lá ao lado do CT do Santos Futebol Clube. O sepultamento, a gente ainda não tem a informação, né? Nem o local, nem o horário, mas evidentemente vai acontecer amanhã, sexta-feira. Portanto, a gente noticiou aqui, com pesar, o falecimento do vereador, ex-vereador aqui de Santos, Moacir Oliveira, e deveremos ter a realização da sessão na Câmara Municipal de Santos hoje, sim, porque quando faleceu o Zé Gonçalves, com 100 anos de idade, não é, Rocha? Tivemos uma votação na sessão e a votação foi para que a sessão acontecesse. Né? Eu até tenho uma teoria, né? Eu acho que você só não deve fazer a sessão, né? Realizar a sessão, quando faleceu, quando morre, né? Um vereador que está na ativa. Né? Aí realmente fica bastante complicado, né? Não se realiza a sessão, essa coisa. Um vereador que já não é mais da casa, não exerce mais a vereança, acho que a maior homenagem que pode se fazer
a essa pessoa que se vai, né, é a realização da sessão, né? Imagino eu, né? Bom, vamos dar sequência aqui, a gente fala sobre a operação delegada, né, e fica essa polêmica toda, né, se não é um problema para os policiais trabalharem na hora de folga, porque tem que preencher o salário, não é, o salário é baixo, essa coisa toda. E o que se discute muito também, o Rocha acompanha isso há muitos anos, né, a Olívia também é muito antenada com esses assuntos todos, o Delbel então não se fala. A política de segurança pública nacional. Por que isso não acontece ainda, Delbel? O que você vê aí, quando você conversa com as autoridades da PM, da Civil, que você tem contato, enfim? Esse é um fenômeno muito antigo. O brasileiro ele não estava acostumado a pensar em relação à segurança. Seja o nível for, segurança pessoal, segurança patrimonial e segurança pública. E durante muito tempo, a segurança pública ela foi tratada sob um prisma só, ou seja, se há aumento de crime, o nome sempre foi esse, combater o crime e o criminoso. E isso é uma premissa errada. Você não pode combater, você não pode reprimir ou prevenir o crime sob um aspecto só, ou seja, o aspecto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Se as causas que propiciam o acontecimento do crime e que formam o criminoso são multidisciplinares, você não pode atuar com um único remédio. Você tem que atuar de forma sistêmica. De uns tempos para cá, nós temos mudado esse pensamento. O Brasil está mudando aos poucos esse pensamento. Então existe uma política nacional de segurança pública, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, que, na minha avaliação, é um programa bastante interessante. Por quê? Porque ele não premia só o lado da polícia, vamos por mais viaturas, mais isso, mais aquilo. Ele premia todo um contexto socioeconômico da região problema. E é assim que nós devemos atuar. Desculpe interromper, mas claro. Veja bem, eu acho que é uma questão cultural. Nós sempre combatemos os efeitos. Sim, nós não buscamos as causas. Exatamente. Isso aí complica. Complica porque em todos os setores, ficar né? a vida inteira combatendo os efeitos. É verdade. Vamos dar o remédio para baixar a febre. Isso. Mas e o que ocasionou a febre? Claro. E a gente tem que também colocar que o Brasil ficou durante muito tempo sob um regime autoritário militar. Então essa sua nova concepção é uma concepção recente. Faz 25 anos que a gente está numa democracia. Essa ideia de que tem que combater o antes do crime, que tem que trabalhar com os problemas anteriores ao crime, é uma ideia recente. Agora, só para complementar, além dessa falta de cultura em pensar a segurança de uma forma diferente, há sempre grupos de interesse atuando nos legislativos, em especial no Congresso Nacional, que sempre querem defender os interesses das suas corporações, e aí a dificuldade de se aprovar metas e planos nacionais. Eu acho que você está certa, o Rocha também, mas é um conjunto de coisas. Não dá para nós pensarmos em melhorarmos a segurança pública por um aspecto só. Somente pelo aspecto de segurança pública, conforme a gente está acostumado a lidar, a polícia e tal, você também tem um outro sistema nisso, que é o sistema carcerário, judiciário, a nossa legislação que está horrorosa no que diz respeito aí a atender aos anseios da sociedade. Acho que eu já falei num dos seus programas, Boturão, quando a gente estuda direito penal, você vê as fontes do direito, né? São usos e costumes, é o anseio da comunidade e tal. A qual sociedade que algumas leis do nosso país, em relação à legislação criminal, a qual sociedade que ela atende? Eu não sei qual. Se está mais do que na cara aí que os menores praticam crime, já escolados por isso, sabendo da legislação, e a gente não admite nem debater esse tipo de problema. Mas aí vem uma questão muito apenas um dos importante. problemas. Aí vem uma questão muito importante. Existem 4 ou 5 projetos no Congresso Nacional tentando mudar essa situação, e eles não votam, eles não admitem. Exatamente. Baixar a maioridade, como por exemplo aumentar o tempo da permanência desses menores na medida socioeducativa, eles também não concordam. Parece que está bom como está. Eu não sou daqueles que acham que a gente tem que ter um aumento de pena para todos os crimes, ou principalmente esses crimes que mais Mas o remédio tem que ser dado de acordo com a doença. Mas eu acho o seguinte, que as pessoas têm que cumprir a pena, só isso. Se a gente conseguir isso, já está bom demais. Em relação à idade penal, eu acredito que não deva existir um mínimo de idade penal.
O nosso judiciário, a nossa sociedade, ela já está Não deve haver? Não deve haver. Não deve haver. Tem que avaliar o crime praticado. O criminoso. E saber se ele tem potencial para entender Exatamente. o ilícito discernimento. que ele praticou. Quando você pega um adulto cuja defesa alega que ele cometeu um crime porque ele tem alguma deficiência mental, a justiça, a nossa sociedade, ela está preparada, ela está equipada para analisar aquele indivíduo e verificar se ele tem ou não discernimento para receber determinada pena. A mesma coisa vale para um menor de idade. Porque você imagina, o menor tem discernimento para votar, para escolher o presidente, o senador, o deputado, o vereador, o prefeito. Mas não tem para saber se ele está cometendo um ilícito penal. Mas e ele o menor hoje tem para 16 anos, não, e não como o Delbel falou, sem não idade. basta Eu baixar acho a que não tem maioridade. idade. Cada Não. caso é um caso e deve ser julgado como um caso único. Estou mostrando a Não haveria contradição. menor idade penal, A então? A ideia de contradição. vocês, eu acho, aliás, que tem muitas legislações que de fato foram feitas em outro período e que não expressam mais os anseios da população. É o Código Penal de Agora, 1940. Sim, agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, é super atual, moderno. No papel. Para a Suíça. No papel. E eu concordo, sim, que só pode ser preso com mais de 18 anos. Mas o problema não É, é só isso, entender, o problema é Rosman, com o discutir Delbel. a questão. É buscar uma saída para a situação. Porque os menores hoje, eles matam, eles roubam, Mas eles... a culpa da criminalidade não é das crianças e dos adolescentes. É de Já todos. tem estudo que fala que as crianças, os adolescentes cometem crime que tem entre 16 e 18 anos, são a grande minoria da minoria. Que a imprensa explora quando há alguma coisa cometida por um adolescente não é bem de assim. 16, Acontece o 17 seguinte, anos. já existe um conceito entre os marginais que eles têm sempre que colocar os adolescentes na frente, porque quando a coisa não dá certo, quem responde é o adolescente, porque nada acontece com ele. Vai para a Fundação Casa. Hein? Vai para a Fundação Casa lá. Medida socioeducativa, Fundação Casa. É para onde ele vai, né? É. O Delbel, só para entender, o Delbel defende que não haja maioridade penal, é isso? Eu defendo que não haja limite. Limite de idade? Nada mínimo, disso? não. 18, 16, 15, 12, Cada 11? caso é caso. Feto, Evidentemente que uma criança de 11, 12 anos, a gente não vai poder imputar a essa pessoa o mesmo que imputaria um adulto, alguma coisa assim. Mas você acha que um adolescente de 11, 12 anos não tem informação suficiente para saber que não pode roubar? Depende Para saber do que não pode adolescente. matar, que não pode tirar a vida? Exatamente por isso que eu, E eles que eu acho que fazem não tem por que ter causa da limite. impunidade. Delbel, em alguns estados dos Estados Unidos é assim. De É. fato, não No tem... Texas, por exemplo, é assim. Mas Estados Unidos. você No abre a mundo brecha. inteiro. Quando você fala assim, não deve haver, mas cada caso tem que ser analisado individualmente. Mas você está abrindo a brecha para que uma criança de 5 anos seja condenada. Eu tenho um Não, caso 5 concreto anos, não. dos Estados Unidos. O irmão, de 10 anos, abusou da irmãzinha de 6 anos. Ele foi levado para um reformatório, ficou 15 dias sendo avaliado por médicos, por psicólogos. Dali ele iria para um outro centro para ser avaliado. O juiz só ia definir após receber o laudo desses profissionais. Eu acho que está correto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Rocha. O pior bandido que eu prendi na minha vida foi quando eu trabalhava na Rota. Ele tinha 14 anos de idade. Ele foi o pior bandido que eu já vi na minha vida. Por quê? Malvado? Malvado. Cruel. E com Cruel. total discernimento. Eu prendi ele dentro da casa dele, de madrugada, com a família. A casa dele era muito bonita, era de classe média alta. O pai dele, um nordestino trabalhador. A mãe, da mesma forma. E ele era um demônio. Mas Quando ele foi preso, ele falou assim, ou você me mata ou eu te mato, porque eu não tenho mais jeito. Ele foi preso, foi levado na época para a FEBEM. 2 anos depois ele apareceu morto com um tiro na nuca, dentro de uma lata de lixo, pelos próprios comparsas. Então eu acho, assim, evidentemente que ninguém está querendo colocar na cadeia uma criança de 5 anos. Mas eu acho que um garoto de 16, de 15, de 17... Ele tem discernimento. tem discernimento. Se Mas ele claro não que tem tiver, discernimento. De 12 tem. se ele não tiver discernimento, que ele não seja punido por aquilo que ele fez. Ele vai para uma escolinha, fala, não faça mais isso, alguma coisa assim. Mas hoje em dia você pega colegiais, e isso é fato, não estou inventando, de 12, 13 anos de idade com metralhadora dentro da mochila. Ele não tem discernimento para que serve uma metralhadora? Claro que tem discernimento. Então eu evidente. acho que ele deve ser punido de acordo com a lei e de acordo com a O idade crime dele, que ele sim, senhora. praticou, e não pela idade.
Olha, o Uriel Vilas Boas entrou em contato com a gente, fala assim, Delbel, o que você acha do aumento da jornada do PM com a Operação Delegado? Não é a comprovação da falta de incentivo necessário nesse importante organismo que é a Polícia Militar? E depois para o Olívio ele diz o seguinte, como você encara a deturpação, me fala, acho que é isso, né? Nos movimentos de rua que estão sendo usados por bandidos para promover saques, vandalismos e confrontos com a polícia. Vão anotando aí. Absair, como jornalista, que sugestão você tem para diminuir a divulgação de tantos fatos negativos, quando o ideal seria estimular os fatos positivos, como, por exemplo, a metropolização, né? O metropolitanismo convicto, está colocando aqui, né? Com incentivos os executivos regionais, né, para agirem em conjunto na busca de soluções para problemas de saúde, educação, segurança, enfim. Delbel entendeu? Né? O Delbel já comentou a respeito desse tema, já explicou, né? Você tem alguma coisa a acrescentar com relação a essa coisa? Não, eu só acho que, assim, pelo contrário, é uma forma que o próprio governo encontrou, ele reconhece o problema salarial, que não é só da Polícia Militar, que é de toda a categoria do funcionalismo, ele reconhece e uma das formas de incentivo foi justamente essa. Eu acho que, pelo contrário, não é para baixo não, é para cima isso. Consegue responder curtinho aí, Olívia? Rapidamente? Consigo. Quanto à violência dentro dos movimentos, os famosos movimentos de junho, esses atos violentos, eu acho que o importante é se perguntar por que há violência, por que há crime, por que há os bandidos infiltrados no movimento. E diferenciar, né, os anarquistas, os adeptos do movimento Black Bloc, de fato, quem está cometendo o crime. O que eu acho é que isso não pode ser usado para desmoralizar as manifestações, mas esses atos têm que ser cometidos por bandidos, têm que ser coibidos. Perfeito. Rocha, com relação a isso que disse o Uriel aí, fatos positivos, negativos? Se o Uriel tiver a fórmula, seria interessante. Todos nós sabemos que deveria ser assim. Mas como? Muito bem. Luiz Bisafogo Rodrigues, obrigado pela participação. Delbel, as câmeras de vigilância são necessárias e quantas são e se tem projeto para aumentar aqui na cidade? Olha, realmente as câmeras hoje em dia são imprescindíveis, só que elas não se constituem a cura para todos os males. Elas servem num primeiro momento para você prevenir, por meio da presença física delas, com o conhecimento de quem circula na cidade, e num segundo momento para fornecer imagens de eventuais crimes que foram cometidos. O prefeito Paulo Alexandre determinou no começo do governo que fosse feito um projeto que já está pronto, já está encaminhado, para a gente prover toda a cidade, todas as regiões da cidade, a zona intermediária, morro, zona noroeste, com câmeras. Hoje em dia nós temos em torno de 190 câmeras, que ainda esse não é um número suficiente, mas como eu falei anteriormente, esse projeto já está em andamento e a médio e longo prazo toda a cidade vai receber esse importante equipamento. José Pereira também entra em contato com a gente, obrigado por participar. Sugestão para reforço e ajuda de policiamento das cidades, das Forças Armadas, no sentido de orientar a polícia nesses casos, e uma maior força no policiamento em geral. Não sei que não sei se pretender exatamente o que ele está querendo colocar, né? Se é uma aliança entre as Forças Armadas e a Polícia Militar, enfim, para combater o crime. No fato de que há um déficit de policiais, né? Os últimos dados que eu li falam que no estado de São Paulo há um déficit de 6 mil policiais. O Exército, as Forças Armadas podiam dar um reforço nos estados, enfim. Isso já foi discutido muitas vezes, né? A gente tem tempo para falar sobre isso? Nós temos uma mentalidade no Brasil de polícia de ocupação de território. Ou seja, você quer sair da sua casa, abrir a sua janela, você quer ir no restaurante, em qualquer lugar, você tem que ver polícia para se sentir seguro. Em lugar nenhum do mundo é assim. A polícia ela tem que ser uma polícia de aproximação. É impossível você estar presente em todas as ruas, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Para isso que é importante a participação popular nos fóruns de discussão, não só sobre saúde, educação, mas de segurança também, que infelizmente alguns ainda deixam a desejar pela não participação efetiva da população. Absair, meu caro secretário Delbel e Olívia, não dá para a gente fechar o programa, né, sem falar sobre esse caso, no mínimo curioso, que aconteceu aqui com um casal aqui em Santos, uma moça, uma mulher de 30 anos de idade. Não, 19. 19 anos. 19 anos, 17, né? né? Ele 17. Ela 19, tá certo. Ele 17, né? É isso? Ela 19 e ele 17, né? Os dois namorados, né? Fugiram e simularam um sequestro para as famílias. Foi isso, né, Rocha? Pediram dinheiro, pediram resgate. 10 mil reais cada um. Conclusão, ela vai responder. Ela roubou o cartão do pai, fez um saque no ela responde por estelionato R$100.900 e por falsa comunicação de crime. Foram para a Rocinha, não foi? Foi para a Rocinha, alugaram uma casa lá, R$1.500 por mês.
Agora, ela que levou a pior. Vai ela ter vai que responder. Ele é adolescente. Mas eu queria emendar uma pergunta para o Delbel. Delbel, como é que pode alguém furtar uma estátua pesando 200 quilos? É verdade. A estátua do soldado ferido foi furtada da Praça José Bonifácio. É uma parte, né, da estátua. Assim como vários outros, né? Várias E outras o que placas pretendem de fazer com bronze, essa? né? com Eles essa vendem estátua? o bronze, né? bronze. O bronze. Eles vendem o bronze. Por isso que a gente tem uma força-tarefa que atua Nos ferros velhos. Nos ferros velhos. Não seria coisa de colecionador? Eu acho que não, porque ela foi mutilada, ela não foi levada por inteiro. Né? Foi uma parte. E é um projeto de mudar o material também, né? Eu não Pra sei que tecnicamente o como é que bronze funciona vale isso. Eu mais. sei que o ouro é derretido. O bronze também? Também. Também é derretido? Também. Ele é reciclado. Reciclado e aí o pessoal vende aí no Exato. comércio clandestino. Exatamente. Muito bem. Sérgio Delbel, Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança. Obrigado mais uma vez por participar com a gente, pelos esclarecimentos e volto sempre Eu aí, tá que bom? agradeço, gostei muito. É importante ter um programa mais acalorado. E eu queria saudar o mestre dos mestres, O professor o Rocha. nosso Rocha. Verdade. Poucos jornalistas no Brasil têm conhecimento sobre polícia. O Rocha, ele há muito tempo, eu o conheço desde tenente, ele fala com argumento de autoridade, ele conhece os meandros da polícia, ele sempre ouve os dois lados e sempre equilibrado, sempre justo. Então é uma honra ter participado do programa com um mestre do jornalismo policial e a nossa professora Olívia também. Obrigado, a Olívia também está com a gente, sempre importante a presença. Rocha, obrigado também pela participação. Eu que Volte agradeço. sempre aqui, Depois vai participar conosco. do Depois dessa que está Delbel inchado, não é do falou aí, dia. pelo amor de Bom, Deus, vai eu pagar não mas é a vou pura fazer realidade. força, Vamos mas- pagar o Também. café pelo Obrigado, menos, né? Delbel. Mas é verdade. Mas é a pura realidade, o Rocha realmente é uma referência para todos nós e o que o Delbel fala é a pura realidade, a gente bate muito nisso aqui, né? Jornalismo se faz ouvindo as duas partes, é básico, né? Obrigado por você acompanhar mais uma edição do Painel Debates, a gente fica por aqui com a reprise às 8 da noite, voltamos amanhã às 1h30 da tarde e à noite, 22 horas, o Painel Regional. Tchau.